Existem três coisas que vão fulminar os teus resultados e o teu crescimento como pessoa. E a primeira delas é a necessidade de aprovação. Não tem nada pior do que você viver debaixo do guarda-chuva de alguém, sempre criando expectativa que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas precisa te aceitar e às vezes você negocia os teus princípios, negocia as tuas escolhas para fazer as escolhas baseado no interesse dessas pessoas, simplesmente porque você quer se encaixar. Já percebeu que quanto mais você tenta se encaixar, mais você perde a sua essência, a sua personalidade? Em algum momento, você já se olhou no espelho e pensou assim, cara, onde foi que eu me perdi? Onde é que eu tô? Tipo aquele meme, né? Eu tô aonde? Eu tô perdido. É mais ou menos isso. Mas por que isso acontece? Porque com certeza lá atrás, você realmente enraizou no seu coração essa necessidade de pertencimento. Às vezes começa na escolinha, né? Quando a gente é criança. Eu sempre fui uma pessoa estranha, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta da solitude. Eu tenho uma família maravilhosa, eu amo os meus netos, minha mãezinha, graças a Deus ainda tenho minha mãe, o meu marido, mas você não tem ideia do quanto eu me sinto feliz em estar sozinha em casa como agora. No absoluto silêncio, só estou escutando os pássaros. Mas eu demorei muito tempo para chegar até aqui. Eu morei na casa da minha avó por muitos anos, com os meus pais, né? E uma família muito grande. Se eu disser para você, eu tenho certeza que você não vai acreditar, mas a gente já chegou a morar todo mundo junto, um total de 17 pessoas. E não era uma mansão, a casa da minha avó era uma casa de 3 quartos. Você faz ideia do que é morar numa casa com 17 pessoas? Um monte de criança, um monte de adulto, um monte de gente assim, desesperador. E eu sempre busquei muitos momentos de ficar sozinha quando eu fiquei adulta. Hoje eu olho para trás, eu tenho plena certeza que era porque eu não suportava mais é, imaginar viver daquele jeito de novo, com aquele monte de gente, sem privacidade, sem liberdade, sem nada, entende? E aí acaba que quando você vai ficando adulto, você vai começando a procurar assim, meu Deus, onde foi que eu me perdi? Por que hoje eu sou uma pessoa tão diferente? E óbvio, principalmente dependendo da personalidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma personalidade assim que eu mudo de não de opinião com relação aos meus princípios, mas de vontades. Meu Deus, acho que diariamente. Um dia eu quero fazer uma coisa, outro dia eu quero fazer outra, outro dia eu quero fazer 10 coisas, outro dia eu não quero fazer nenhuma coisa. Ontem foi um dia. Eu precisava gravar para o meu canal primário, né? Esse aqui é o secundário. Eu precisava gravar lá para o meu outro canal, que é Magna Costa. Lá eu falo de dinheiro, eu falo de criação de conteúdo, como você vive, né? Como você ganha dinheiro com criação de conteúdo na internet. Então eu precisava gravar para lá. Eu estou num desafio de gravar todos os dias. Mas ontem eu não consegui. Eu estava com a fadiga mental e um cansaço assim, e eu pensei, cara, eu não vou gravar só porque eu abri minha boca e disse que ia gravar. Eu não sou mais essa pessoa. Eu sou uma pessoa livre. E eu não vou gravar porque eu não estou me sentindo bem. E assim eu fiz, eu não gravei. O que eu quero te dizer com isso? Você tem e deve ter total direito sobre suas escolhas, sobre suas necessidades, entender assim, cara, não é aqui que eu quero mais pisar e eu não tô me importando com o que vão pensar de mim. Tipo assim, tchau mesmo, tchau. É mais ou menos assim, tchau. Eu não tô precisando de aprovação de ninguém, porque ninguém paga as minhas contas. Então eu preciso ser analítica para entender aqui eu não quero pisar. Aprender a dizer não é libertador. A segunda coisa é a insegurança. É o medo de fazer qualquer coisa. Parece que tem um abismo ali na frente. Você nunca se arrisca, você nunca se encoraja, você nunca também, ó, por causa do primeiro, né, que é a questão da aprovação. Você sempre está dentro de uma concha, porque aquele lugar de conforto é um lugar seguro, é um lugar estável. Mas em algum momento você já analisou e entendeu que não existe estabilidade? Se não tem estabilidade para estar vivo, porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva, quanto mais estabilidade para todas as outras coisas que a gente quer. E aí a gente se encolhe dentro de uma concha e acaba perdendo grandes oportunidades pela insegurança, muitas vezes de se expor, de dar nossa opinião, de chegar chegando e etc. E principalmente, né, talvez a insegurança de ser rejeitada. A gente quer sempre estar sendo aceita a todo tempo, a gente está sempre querendo ser a boazinha.
Não é que você deve ser mal, não é isso que eu estou falando, tá? Pelo amor de Deus, não me interprete errado. Mas eu estou falando essa grande necessidade da gente estar querendo sempre agradar todo mundo, sendo que a nós mesmos a gente não faz nada por nós. Pelo contrário, está sempre inseguro e não tem coragem de ousar e de fazer e de tentar coisas grandes. Enquanto você respira, vai para cima, vai fazer o que você tinha vontade de fazer, nem que seja bordar pano de prato quando você era criança. Fazer uma viagem internacional, tira teu passaporte, faz uma coisa grande por ti, toma uma decisão importante. Pelo amor de Deus, a gente só vive uma vez. E a terceira questão que faz a gente não dar em nada na vida é a baixa autoestima. Olha, eu passo por isso, tá? Eu passo por isso. Às vezes eu me olho no espelho e digo, meu Deus, eu não tenho coragem nem de sair de casa com essa cara. Mas se é a minha cara, eu vou fazer o quê? Eu vou arrancar? O mínimo que eu posso fazer é dar pelo menos uma cuidadinha, né? Passar um batom, tirar aqui um pouco as olheiras, ajeitar as unhas, por exemplo. As minhas unhas estão horríveis, eu vou já fazer as unhas hoje. Eu mesmo que faço minhas unhas, eu adoro fazer minhas unhas, para mim é uma terapia. Mas a gente se perde nisso, né? A gente acaba se diminuindo tanto e tudo conversa, essas três questões, elas conversam entre si, que é difícil que a gente consiga fazer coisas grandes, ter bons resultados, pelo menos resultados satisfatórios, se não acreditamos nem em nós mesmas. Se eu me acho incapaz, se eu chego numa conversa, tem pessoas falando um assunto que eu não domino, eu baixo logo a cabeça, retraio os ombros. Por que eu não posso rir e por que eu não posso perguntar sobre aquele assunto? Por que eu não posso ser humilde o suficiente de, mesmo não entendendo, continuar ali me sentindo em paz, porque eu não sou obrigada a entender sobre tudo. Eu chego numa roda de conversa, as pessoas estão falando sobre astros, estrelas, planetas. Meu Deus, eu vou ficar boiando. Se estão falando de coisas analíticas, mercado financeiro, que perderei a bolsa, não sei da onde, eu vou ficar boiando. Porque de dinheiro eu só entendo o básico e eu invisto meu dinheiro em coisas físicas, porque é onde eu posso controlar. Eu aprendi isso com o Flávio Augusto. O Flávio Augusto disse, naquela época que eu vi esse vídeo, eu não sei se ele mudou de ideia, ele disse que não investia na bolsa, porque ele investe o dinheiro dele aonde ele possa controlar. E eu nunca esqueci disso. Então, o meu dinheiro é investido de outra forma. Então, por que eu não posso simplesmente conversar junto com eles, mesmo sob a minha perspectiva daquele assunto, que pode ser muito raso, pode não ter nada para falar, mas eu continuar ali sem precisar mostrar no meu corpo, nas minhas expressões, porque o corpo fala, que eu tô com medo, que eu tô com vergonha, porque eu não entendo sobre aquilo. Outra coisa, o que é que te impede? Por exemplo, tem um livro aqui, agora que eu me lembrei, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, A Psicologia Financeira, e tem outro que é o Inabalável. O Inabalável é do Tony Robbins, falando também sobre finanças, sobre dinheiro e investimento. O que é que te impede de você comprar um livro básico sobre investimento, sobre dinheiro, sobre finanças e estudar? Também não te impede. Tá vendo como a gente pode fazer coisas por nós mesmos, crescer, sermos autodidatas? É isso que vai fazer o teu futuro ser diferente do teu passado. É isso que eu estou fazendo para o meu futuro não ser tão horrível quanto foi o meu passado e a minha infância. De escassez, de problemas emocionais, de desgaste mental e físico, muita coisa. Então, eu quero construir o tempo de vida que eu ainda tenho para coisas muito massas, muitas realizações, muitas coisas que eu almejei a vida toda, mas eu não estava fazendo o que eu precisava fazer, estava tudo só no meu pensamento. Ah, eu quero, eu queria tanto. Não, agora eu quero, eu continuo querendo, mas eu estou fazendo para que isso aconteça. Então, para isso, eu preciso minimamente ter autoestima, de me sentir segura e que eu posso fazer aquilo. Eu não sou inferior às outras pessoas que conquistaram as outras coisas. Eu posso ainda não ter descoberto o que elas já descobriram. Agora me fala aqui, alguma dessas três coisas te afetam ainda hoje? E o que você pretende fazer para mudar essa realidade? Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.